Olá, leoninas e leoninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para o período de Mercúrio retrógrado. Começando hoje, né? Eu tô postando esse vídeo no dia 5 de agosto, que é quando o Mercúrio entra em retrogradação e vai até o dia 28, então é praticamente o mês de agosto inteiro, né? Então eu vou começar aqui com o mitológico, tarô mitológico. Peço que vocês se concentrem. Para todos aqueles que têm signo de leão forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, ascendente. O período de Mercúrio retrógrado, ele tem algumas características específicas, mas a gente vai vendo elas conforme for saindo as energias de vocês aqui, ok? Então vamos lá. Opa! Começamos com o 4 de ouros. O que mais? O 6 de ouros. A princípio, o que parece aqui? Um apego a um retorno, Leão. Vocês estão esperando os namorados? Vocês estão esperando um retorno de uma situação? Vamos ver aqui. Vou tirar uma última energia com o mitológico. O Sol, que maravilha! Fechar com o Sol é excelente. Uma energia de brilho, de destaque. 3 de ouros, fundo do deck, o trabalho em equipe, né? Ou vocês mostrando as suas ideias para os outros, que isso vai ajudar de alguma maneira. Mas o que nós temos aqui, Leão? Existe uma situação aqui em que eu sinto, conforme eu falei aqui no começo, em que vocês estão construindo algo, estão construindo uma estrutura, estão construindo as bases de alguma coisa. E se não estão, aqui o conselho é para que o façam. E pode ser vida profissional, algum projeto profissional, pode ser com esses namorados aqui, vida afetiva. Se for vida afetiva aqui, gente, só tomem cuidado com esse 4 de ouros abrindo a leitura para o excesso de apego, né? Apego num relacionamento afetivo pode gerar codependência, pode gerar ciúme excessivo. Então, para quem aqui for uma situação de relacionamento, só cuidar com isso. Mas a carta dos namorados também, ela fala sobre escolhas que precisam ser tomadas, decisões que precisam ser tomadas. E sabe o que eu sinto muito forte aqui, Leão? Veio muito claro para mim com essas duas cartas. Veja, aqui nessa imagem, Dédalo está segurando, retendo, estancando o fluxo. Veja, o sobrinho dele tá produzindo peças lindíssimas. E ao invés dele estar, porque os dois são artesãos, né? E ao invés dele estar produzindo junto também, não, ele tá ali agarrado ao que ele tem, com medo de perder, com medo de que o sobrinho tome o posto dele, tome o lugar dele. Ele tá estancando esse fluxo, ele não tá indo pro jogo, ele não tá indo pra competição saudável. Ele não tá indo para pôr as ideias dele no mundo. Já aqui no 6 de ouros, o que mostra? O 6 de ouros é a carta que fala da reciprocidade ou a falta dela. Mas veja só, aqui Dédalo fez diferente, porque aqui já é o 6, não é mais o 4, né? Dédalo ofertou os serviços dele ao rei. E como ele ofertou os serviços dele ao rei, o rei retribui ele com moedas de ouro. Então, percebe a diferença de postura aqui? Enquanto ele estava retendo, estancando o fluxo, ele perdeu. Para quem conhece a história aqui, sabe que deu tudo errado depois disso. Tanto é que o 5 de ouros que vem no meio é uma carta de miséria, de escassez, de falta.
Só que aí ele aprende a lição e no 6 de ouros, na verdade no 6 ele ainda está em aprendizado, né? Mas ele está aprendendo. Ele resolve dar para o mundo aquilo que ele quer receber. Sabe aquela máxima lá, é dando que se recebe? E eu sinto aqui, Leão, que com essa carta dos enamorados, para muitos de vocês, é uma questão de escolha. Porque às vezes a gente não tem escolha, né? A gente, eu gostaria de dar mais de mim nesse projeto, nesse trabalho, nesse relacionamento, mas por algum motivo não dá. Eu sinto aqui que dá. Que você pode fazer isso, sabe? Porque às vezes... Tomando uma aguinha, tá, gente? Às vezes, por exemplo, você gostaria de se dedicar mais num projeto, mas você tem o teu trabalho CLT lá e aí você não consegue. Só que eu sinto aqui que para muitos de vocês, dá para vocês darem um jeito. É muito uma questão de escolha de vocês se jogarem. E se vocês se jogarem, fecha com o Sol, que é o grande sim do tarô. Já falei isso muitas vezes, tem muitos tarólogos que consideram esta a melhor das 78 cartas do tarô. E ela é uma carta maravilhosa. E vejam, o Sol é o regente de vocês, né? E no arquétipo de Leão, o Sol, com toda a sua exuberância, ele faz muito sentido. Os leoninos não podem ficar apagados, por isso que o regente de vocês é o Sol. Leoninos não podem ficar apagados, vai contra a essência de vocês. Valete de fogo. E aqui fala o seguinte: notícias de um novo empreendimento emocionante. Use a sua originalidade e habilidade. Tá vendo, Leão, como é uma decisão sua? Você precisa usar a sua originalidade. Você precisa usar, eu sinto aqui um dom que você tem, uma habilidade que você tem, um conhecimento que você tem, uma ideia que você tenha, né? E aqui, olha as características do valete aqui em cima, né? Ele é extrovertido, criativo, autoconfiante e travesso. Ou seja, o valete de fogo, ele põe suas ideias no mundo se divertindo. Quer mais leonino que isso? Eu queria mais duas, vieram duas, então eu vou aceitar. O 6 de terra, que é o 6 de ouros, 2 decks diferentes, repetiu a mesma carta. E aqui fala o seguinte: doações de dinheiro, tempo ou esforço. Você precisa doar ou dinheiro, ou o seu tempo, ou o seu esforço em prol de alguma coisa que você quer realizar, Leão. Novas oportunidades profissionais e receber um empréstimo ou pagar dívidas. Tá vendo que o 6, normalmente aqui no mitológico não aparece, mas no 6 de ouros, né, que é o 6 de terra, normalmente a imagem traz uma balança, igual tá aqui. Que nos traz essa ideia das trocas justas, das trocas igualitárias, ou seja, aquilo que eu falei, você recebendo na medida em que você oferta. Então, se você se dedica só um pouquinho num projeto, num trabalho, num relacionamento, você vai ter um retorno baixinho, pequenininho. Agora, a partir do momento em que você coloca ímpeto, coloca vida naquilo, coloca bastante esforço, bastante dedicação, o seu retorno vai ser na mesma medida em que você ofertar. E aí, na sequência, veio o 8 de ar, que é a carta da ilusão de estar preso. Aqui fala o seguinte: ilusão de estar preso, falta de autoconfiança e medo de agir. É isso que tá te segurando, né, Leão?
Só que eu gosto muito de falar isso, já falei em outros vídeos. Eu amo essa representação desse deck do 8, é o que é o 8 de espadas, né? Porque normalmente o 8 de espadas ele é representado por alguém que não percebeu ainda que pode se libertar. Só que essa pessoa ainda tá presa. Ela só precisa perceber que ela pode se libertar. Esse aqui não. Se vocês repararem, nesse daqui ele já está se libertando. Aqui são unicórnios, né? Esse unicórnio já tá deixando o bando para trás. Ele se libertou aqui dessas influências que estavam segurando, barrando o que quer que ele quisesse fazer. Ele acreditou, igual que fala, falta de autoconfiança, né? Aqui ele já tá no ponto em que ele acredita nele mesmo e se lança. Por isso que eu gosto muito dessa representação aqui do tarô dos anjos. E eu sinto, Leão, que esse projeto, esse trabalho, esse relacionamento que você quer aqui cocriar, ele depende muito de uma decisão sua. E talvez essa decisão não tenha vindo ainda por conta disso que a gente acabou de ver, né? Falta de autoconfiança, medo de agir. Só que veja, com o sol aqui, ó, o sol é o ápice da autoconfiança. Se você se lança nesse projeto, aos poucos, essa autoconfiança vai surgindo, vai se desenvolvendo, vai crescendo. É igual o valete de fogo aqui, né? Porque o valete é representado por crianças. E a criança, o que acontece com a criança? A criança cresce aos poucos, né? A criança, ela não nasce já pronta e acabada ali no seu processo evolutivo. Ela ainda vai crescer, vai se ter um corpo adulto, e isso leva tempo. Até chegar no pleno desenvolvimento, já tem mais de 20 anos. Eu tô usando aqui agora o Rider-Waite-Smith e olha só. Saiu por primeiro a carta da torre, o pajem de espadas, e aqui eu vou pedir um cuidado para vocês. Por quê? A carta da torre fala, entre outras coisas, de rompimentos, ok? E se levar em consideração que o Mercúrio retrógrado é um período de finalizações e rompimentos, então tá muito forte que isso vai acontecer, Leão. Só que o pajem de espadas, ele pode falar de conflitos. Então, pode ser que este rompimento seja um tanto quanto conflituoso. Não para todos, mas para alguns. Pode ser um conflito com outras pessoas, pode. Também pode ser um conflito que se dá na sua mente, porque espadas é o mental. Você entra em conflito por conta dessa finalização, pode ser. Outra coisa que pode ser para você também ou para um outro grupo. A carta da torre fala de coisas que acontecem repentinamente. E o pajem de espadas fala de coisas que acontecem com grande velocidade. Então, gente, pode ser que uma torre venha abaixo na sua vida de maneira absolutamente repentina. Fechamos aqui com o 10 de copas. Absolutamente repentina. E aí, pode ser que venha um conflito daí, né, gente? Porque se acontece algo o qual nós não estávamos esperando, isso acontece repentinamente, sim, há grandes chances disso trazer um conflito para nós, né? Mas veja, fechando com o 10 de copas, 10 é finalização, copas, o 10 de copas fala de uma finalização em plenitude, alcançando seus objetivos,
Essa carta aqui, ela representa a família feliz, tá vendo? Se a sua questão for uma questão afetiva, não tenha sombras de dúvidas que aqui fala de uma finalização, de você encontrando alguém ou se unindo a essa pessoa que você tem em mente para um relacionamento estruturado. Ainda mais que a gente abriu com o 4 de ouros, e o 4 de ouros fala sobre estruturas, sobre uma fundação bem construída. E veja, precisa mesmo ser construída, porque a carta fala o seguinte, a carta da torre fala o seguinte: toda estrutura que não for sólida, ela vai ruir. A hora que o raio atingir ela, ou seja, a hora que as dificuldades atingirem ela, ela vai ruir. Por isso a necessidade de construir bases e estruturas bem sólidas. E isso vale tanto para o campo profissional como para o campo afetivo. Veja, Leão, essa finalização com 10 de copas, aqui a carta do sol, os caminhos estão abertos. Mas eu repito, né? Você precisa tomar uma decisão, precisa fazer uma escolha. Eu sinto muito fortemente que essa decisão e essa escolha implica em você não estancar o fluxo, de você se abrir para o processo, de você dar de si na mesma proporção que você quer receber do outro ou do universo e se lançar. Aqui, ó, você tem uma balança para equilibrar. E lembrando, você não está preso a nada nem ninguém. Você é esse unicórnio aqui que se desagarrou do bando de uma maneira extremamente audaciosa, cheia de energia e de busca pelo novo. Certo, Leão? Bom, essas são as energias que eu tenho para vocês. Espero que possa ter ajudado de alguma maneira. Convido vocês a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar, ajudar essa comunidade a crescer. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Um grande beijo, fiquem bem e até mais. Tchau!